Olá, eu sou a Amanda Santos de Mello, atualmente cursando o terceiro período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade do Sertão do Pajeú, em Afogados da Engazeira, Pernambuco. Irei abordar aqui no vídeo a temática Educação Infantil, o que diz a legislação para obtenção parcial da nota da avaliação da primeira unidade, referente à disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, ministrada pela professora especialista Patrícia Silva. Para começar agora a explicar um pouco, eu vou falar um pouco sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um documento que traz a doutrina da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que coloca ela como o sujeito de direito e garantias específicas. Para que isso fosse alcançado, estruturou-se em dois princípios fundamentais. O primeiro é que o princípio do interesse do menor, ou seja, o Estado, cabe a ele garantir que a criança ou adolescente tenha os cuidados adequados quando os pais ou responsáveis não são capazes de realizá-los. E o segundo é o princípio da prioridade absoluta, ou seja, ele estabelece que os direitos da criança e do adolescente devem ser tutelados com absoluta prioridade. Também ele tem direitos e deveres. Um deles é a absoluta prioridade à efetização dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência com a família comunitária. Esse é um direito que a criança tem. Ele tem o direito de brincar, ele tem o direito de ter acesso à saúde, à escola, ao esporte, à brincadeira. Ele tem esse direito de ser livre, de ter autonomia, de poder dar a sua própria opinião. Fala que cabe aos pais o dever de sustento, guardar e educação dos filhos menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino, ou seja, o pai tem que matricular o seu filho a partir de uma certa idade. Ele tem que colocar aquela criança na escola para ela começar a conviver em sociedade. Ela tem que começar a ter aquele tipo de aprendizado. E o ECA, ele fala sobre o trabalho infantil. Ele proíbe qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos. E o trabalho infantil dos 16 pode ser feito se for como um aprendiz, uma coisa leve, uma coisa que seja para reforçar o seu aprendizado, certo? A regra é proibição, principalmente a menores de 14 anos, que ainda é uma criança, né? Ela não pode trabalhar, ela tem que ter o seu momento de ser criança, ela tem que ter a sua liberdade de ser criança. Infelizmente, a gente hoje em dia vê muito trabalho infantil sendo explorado nos semáforos, na feira, as crianças ajudam na banca, os pais, né? Ou então eles mesmos têm aquele carrinho de mão de feira e trabalha, ganha seus R$2, R$3 para levar sacolas, o que é pesado e pode até dificultar o seu desenvolvimento ósseo, da sua estrutura. Essas crianças, elas trabalham também no campo. O Nordeste é a região que mais apresenta a exploração do trabalho infantil, nas roças, como eu falei, na feira, e existe diversos programas trabalhando em prol da melhoria desse programa, no qual tem um PET, né, que é a Programação de Erradicação ao Trabalho Infantil. Tem as causas, por que aquela criança está trabalhando desde cedo, com 10 anos, 9 anos, por que aquela criança não está na escola, não está estudando, não está brincando? Por quê? Uma das causas do trabalho infantil, muitas das causas, são a pobreza e a baixa renda. Por a família não ter condição, ter pouca renda, a criança começa a trabalhar desde cedo, para ajudar nos deveres de casa, a baixa escolaridade dos pais, os pais não tiveram estudo, então eles trabalham fazendo um bico, pode ser, e não garante um bom sustento para aquela criança, então ele começa a trabalhar desde cedo para ajudar. Grande quantidade de filhos também, muitos filhos e pouco alimento, então todos começam a trabalhar.
má qualidade na educação também, busca de mão de obra barata e falta de mão de obra e de fiscalização. É o que mais falta, é a fiscalização nessas crianças que estão trabalhando. Também tem as consequências dessas crianças estarem trabalhando desde cedo. Ela pode afetar o desenvolvimento da criança e do adolescente, e muitas delas trabalham com peso. O indivíduo perde a infância, então todo mundo já foi criança, já brincou, e essa criança que está trabalhando, ela não vai ter uma lembrança boa da sua infância. Ela vai lembrar do trabalho duro, então vai torná-la um ser humano sem infância. E ela também gera diversos problemas sociais, de comunicação, de conviver em sociedade, provoca doenças e problemas psicológicos, induz ao baixo rendimento e abandono escolar. Geralmente essas crianças que começam a trabalhar cedo, elas desistem da faculdade para poder ter mais tempo para trabalhar. E causa também despreparo para o mercado de trabalho. Ela não vai conseguir um trabalho em que ela não tenha um estudo, um preparo para aquilo. Então, ela vai ficar nos mercados, nos bicos, para poder conseguir a sua renda. Com a criação do ECA, as crianças e adolescentes começaram a adquirir direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos assim. Portanto, como os adultos, eles são sujeitos que compõem a sociedade, então elas têm os seus direitos também. Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico, físico e do indivíduo. Então, tem que ter bastante aquele cuidado com aquela criança que está se desenvolvendo. E a importância do ECA deve ser reconhecida pelas crianças e os adolescentes, de forma de construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres e eles podem lutar por eles. Olá, boa noite. Meu nome é Janaína Marques da Silva. Atualmente estou cursando licenciatura em Pedagogia. Estou no 3º período na Faculdade do Alto Sertão do Pajeú, em Pernambuco. Irei abordar nesse vídeo a temática ECA. Mas o que é ECA? ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse vídeo é para a obtenção parcial da nota da avaliação da primeira unidade, referente à disciplina Fundamentos da Educação Infantil, ministrada pela professora Patrícia Silva. Um dos temas que eu irei abordar é o trabalho na adolescência. O trabalho na adolescência, hoje em dia, ele é permitido a partir dos 14 anos, desde que esse adolescente tenha todos os seus direitos. O que são os direitos? O direito que ele tem é o direito de estudar e de trabalhar, e sim receber pelo seu trabalho, certo? Então, o que ele faz? O jovem aprendiz, veio para tirar os jovens de muitas coisas que acontecem, infelizmente, no nosso cotidiano, e ele veio nos beneficiar, nós jovens, ele atende dos 14 anos aos 24 anos, então da adolescência até a fase adulta. O que é o jovem aprendiz? O jovem aprendiz é quase que um cargo em uma empresa. Ou seja, como assim, Janaína? É um cargo em uma empresa. O jovem aprendiz, ele dá um estágio durante 2 anos, você assina um contrato de 2 anos, e você vai estagiar 2 anos em uma determinada empresa. Essa empresa, durante esses 2 anos, ela pode lhe contratar depois, ou assinar a sua carteira para que você fique com o seu cargo, que você trabalhe no seu cargo. Mas como eu vou trabalhar e estudar? O jovem aprendiz, ele só oferece 5 horas por dia, no máximo. Muitas empresas, elas só utilizam 4 horas. Essas 4 horas, o jovem ia adquirir novos conhecimentos. Ele estará aprendendo e sim trabalhando, ajudando a sua família
e que ia à tarde ou vice-versa dos turnos, ele está garantindo o futuro para ele. E o jovem aprendiz, ele apenas só atende durante a semana letiva, ou seja, de segunda a sexta. Sábado e domingo são seus descansos. Mas que hoje as empresas fundaram exatamente, mas para que qualifique os jovens, que os jovens pensem no futuro, que eles realmente pensem e reflitam no futuro que querem, que trabalhem, que usem o estágio, na verdade, que é necessidade no nome de trabalho, para seu futuro, adquirir novos conhecimentos. Então, agora eu vou falar sobre as convenções internacionais. O Brasil ele é signatário de importantes tratados na proteção da educação infantil e sobre o trabalho infantil. Janaína, o que é trabalho infantil? Por que as crianças têm que trabalhar? Trabalho infantil é exatamente isso. É as crianças que trabalham onde deveriam estar na escola, ou deveria estar em casa, mas estão trabalhando. Infelizmente, é como eu falei, na adolescência que tem muitas famílias que não são tão estruturadas. Ou seja, elas precisam que os filhos trabalhem para ajudar na renda mensal de casa, para seu próprio sustento. E isso é uma coisa muito boa. Nossa, eu vou ajudar a minha família. Realmente é bom. Mas o jovem aprendiz, ele atende todas as crianças, não as adolescentes, mas sim os adolescentes. A criança, ela tem muitos direitos. Ela tem que estudar, sim, ela tem que brincar, mas ela não tem que trabalhar. No âmbito da ONU, a Organização das Nações Unidas, o país adquiriu uma convenção sobre os direitos da criança e que traz uma série de obrigações ao Estado. O Estado ele tem uma obrigação de abrigar as crianças na escola, ou seja, que a criança estude, dar séries de oportunidades para que elas se cresçam, se determinem, na verdade. E o trabalho infantil, ele é tratado ele é o signatário mais importante nas questões tratadas pelo OIT. O que é a OIT? É a Organização Internacional do Trabalho, que são as convenções, exatamente. 183, ela determina a idade mínima para uma admissão de trabalho, ou seja, uma admissão no trabalho. E a 182 traz a especificação das piores formas do trabalho infantil e pede uma ação imediata para sua erradicação. Ou seja, que as prefeituras e governos fiscalizem para que as crianças elas não trabalhem. Crianças não trabalhem. Os adolescentes têm essa oportunidade muito boa, mas as crianças não. As crianças têm muitos direitos, mas o direito de trabalhar, não. Mas que sim tragam benefícios a essa família, que fiscalize, que vejam realmente como é a vivência e a rotina dessa família. Obrigado, esse é meu vídeo. Tenha uma boa noite.